A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, Abacuque 1. A gente vai falar sobre Deus, como sempre, né? O título que eu dei para essa mensagem é Deus, o dono e Senhor da história. Ele é o dono e é o Senhor da história, de toda a história. Abacuque, capítulo 1, vai ser o capítulo todo do profeta Abacuque. É do 1 ao 17, e a gente vai estar entendendo esse capítulo, vai estar falando um pouco sobre ele, fechando, falando um pouco sobre o senhorio de Deus. Amém? Todo mundo achou? Abacuque 1. Abacuque 1. A gente espera, amém? Abacuque 1. Amém. Diz assim Abacuque 1, verso 1, título da mensagem: Deus, o dono e Senhor da história. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência são diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Verso 4. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Olhem em que as nações vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Verso 7. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis, os príncipes são motivos de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Verso 11. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o valor santo? Não morreremos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Ó tu, ó rocha, o estabeleceste
devoram aqueles que são mais justos do que eles. Porque tratam as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe. Verso 15: o inimigo pesca a todos como um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela leitura da Tua palavra. Agora queremos ouvir a Tua voz, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa tocar a nossa vida, Pai, ser conosco, Senhor, nesses momentos que temos, Senhor, para ouvir a Tua mensagem. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, que possamos entender, Senhor, que Tu és o dono, Senhor, da história, dono, Senhor, de toda a história. Tudo está nas Tuas mãos e Tu tens o controle de todas as coisas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, então fala aos nossos corações, que possa ser uma palavra até de alento, Pai, por aquilo que temos passado, por aquilo que temos vivido, pelas nossas aflições, por aquilo que tem acontecido na nossa história, na nossa vida, que parece, Senhor, que não vai acabar, que não vai ter fim, Pai, mas Tu és o dono da nossa vida também, Pai. E Tu és o dono da história da nossa vida também. Então, Pai, em nome de Jesus, que seja uma palavra, Senhor, uma palavra de incentivo para que possamos continuar prosseguindo, Senhor, para o alvo que é o Teu Filho amado Cristo Jesus. Toma as nossas vidas, fala aos nossos corações, toma a minha vida também, Pai, me trata como se não fosse nada, Pai, seja totalmente esvaziado em mim, Pai. Não é egocentrismo, Senhor, cara por terra, em nome de Jesus, Senhor, para que o Senhor possa me usar, Senhor, a fim de que a Sua palavra possa chegar, Senhor, plena e saudável na vida dos ouvidos e do coração e mente do meu irmão e da minha irmã, e oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Graças a Deus, podemos sentar. A fé, ela sempre teve seus antagônicos que promoveram confrontos diretos à sua existência. Eu vou repetir para você. A fé sempre teve antagônicos que promoveram confrontos diretos à sua existência. Um desses antagônicos é a ciência. A ciência, por exemplo, é um fiel combatente à nossa fé. Principalmente no século XIX até a Segunda Guerra Mundial, a ciência estabeleceu enfrentamentos com a fé. Só que hoje em dia, a ciência tem comprovado que a nossa fé é verdadeira, que a palavra de vida é verdadeira, que não é a história da carochinha. Pois bem, outro antagônico à nossa fé começou a surgir depois da Segunda Guerra Mundial e até os dias de hoje promove esse antagonismo à nossa fé. E essa pessoa, ou essa situação, se chama história. A história tem combatido de forma incessante a nossa fé. Fé versus ciência. Fé versus história. Esses duelos têm trazido à humanidade um grande embaraço, pois o que está em jogo nesses conflitos entre a fé e a ciência, entre a fé e a história, é o senhorio, é a soberania. Quem é imperante, quem é absoluto, quem é Senhor. A fé é o Senhor de todas as coisas, a fé nesse Deus Criador. A ciência é absoluta, ela é imperante sobre a vida da humanidade ou a história. Eu falei na sexta-feira, tinha um rapaz que estava lá fora, e ele começou a falar sobre história. Ele começou a combater a nossa fé falando de história. Ele falava da história da vida dele. Ele falou que desde pequeno ele ia para a igreja. Ele ainda falou assim: eu teria outro rumo na minha vida se eu continuasse na igreja, porque eu conheço a Bíblia e eu só fico ouvindo, eu não fico falando nada. Eu deixo Deus trabalhar, que a parte só não me cabe. E eu fiquei ouvindo ele falando. Ele falou: mas eu parti para a política com 20 anos. Ele falou: eu tenho 40 anos, com 20 anos, saí da
e aí começou a questionar, a falar que a maçonaria que trouxe aí o protestantismo para cá, as igrejas. Eu falei, não vou ficar discutindo lá fora com ele. E ele começou a falar sobre a história, e sempre combatendo a nossa fé com a história. Ele combateu a nossa fé falando que um irmão dele perdeu a vida por causa do Covid. E ele estava botando a culpa em A, B, C, e falando uma porção de coisa. E a gente tem que entender o sofrimento das pessoas também, não ficar também questionando. Cada um tem um pensamento, cada um questiona aquilo que acha melhor, fala o que acha melhor. Eu fiquei só vendo, quando acabou, graças a Deus a luz voltou, então a pessoa saiu andando, convidei para um dia estar na igreja, falou, mas eu sou maçom, falei, não tem problema nenhum, aqui a gente aceita qualquer um satanista, maçom, a gente aceita qualquer um doente, está com a vida arruinada, a gente aceita drogado. O importante é você entrar na igreja, a gente vai fazer aí uma visita na igreja, que eu não faço dissensão, não faço exceção como Jesus nunca fez, de pecador nenhum, mesmo porque eu sou um deles. Então, eu falei, a porta está aberta, você vem, entra aqui, não tem problema nenhum, aqui ninguém vai ficar te questionando, você não precisa falar quem você é, o que você faz. Senta aí, ouve a palavra, que vai ser muito bom, a gente vai estar congregando junto. Mas ele estava combatendo a nossa fé, a fé em Cristo, justamente com a história e a história da vida dele. Ele começou a falar essas coisas todas para mim. Mas parece que nesse caso aí, da fé e da história, parece que essa luta aí parece que é nova, né? Parece que é uma coisa que aconteceu de pouco tempo para cá, da Segunda Guerra para cá, e se está combatendo a nossa fé com a história. Mas isso não é verdade. O livro do profeta Abacuque apresenta essa angustiante aflição de Abacuque de combinar a sua fé em um Deus que é soberano e a tomada do Império Babilônico com a sua nação de forma bruta, de forma impiedosa, maltratando o seu povo com toda a sorte de carne. Então o profeta estava angustiado. O profeta que cria e teve a fé em um Deus que é soberano, ele não estava entendendo porque o Império Babilônico tinha tomado a nação de Israel de uma forma bruta, de uma forma impiedosa, maltratando esse povo, maltratando o povo de Deus. Então ele questionava. Era o momento que ele questionava a fé dele com a história do acontecimento da época que ele estava passando. O povo do reino de Judá vivia em uma desmedida apostasia. Na época de Josias, o rei havia realizado algumas reformas, mas elas não foram feitas de uma maneira plena e profunda, foram feitas de maneira rasa. Então a idolatria, o descaso com a moralidade e a barbaridade tomava conta daquela sociedade à época do profeta Abacuque. Então Deus, como Pai, ele estava resolvendo educar o povo por intermédio do chicote dos caldeus, uma nação ímpia, terrível, atroz e brutal. Eu não sei, você que é pai e mãe, você possivelmente já educou seu filho falando não. E se ele insistir, possivelmente você deu uma boa palmadinha de leve, possivelmente você fez isso. Mas pelo menos o não você deu, pelo menos uma maneira de você educar ele, você fez, dizendo não, fazendo ele entender que não. E Deus também tem uma maneira de educar o povo dele. Só que Deus resolveu educar o povo naquele momento da idolatria, no momento da apostasia, trazendo um povo bravo, um povo sangrento, uma nação ímpia, uma nação terrível, uma nação bruta. Então o profeta não estava entendendo essa situação. Mesmo ele tendo apostasia, idolatria, ele não entendia por que Deus resolveu então, naquele momento da história, fazer algo tão brutal aos olhos dele. Pois bem, vamos entender um pouco, voltando um pouco à história, quem eram os caldeus, mas para a gente entender um pouco, antes da época dos caldeus, a gente tem que entender quem tinha o poder no mundo, naquela época, que era o Império Assírio, que de igual maneira usava a crueldade muçulmana a todas as nações que viviam no Oriente. Mas o que parecia ser indestrutível ao Império Assírio daquela época, ele foi suplantado pela assustadora tropa dos caldeus, vindos da Babilônia, que logo assumiram o posto de potência mundial. Naquele tempo também havia uma outra potência, havia os assírios, já havia uma outra potência, além do surgimento dos babilônicos, que era o Egito, os egípcios.
E eles se sentiram afetados. Então, eles comissionam uma grande força, uma grande frente de guarnição que vai até o norte para estancar os cancionistas dos caldeus ao norte do Oriente. Então, nesse meio do caminho aí, havia o reino do sul, o reino de Judá, um pequenino estado, onde havia o povo de Deus, a capital Jerusalém. E eles tinham no Egito um aliado, um povo seguro. Eles pagavam lá os tributos ao Egito para que o Egito garantisse a segurança deles. Então, o Egito teve que percorrer os caminhos do reino de Judá para chegar então até Carquemes, sob o comando do faraó Neco, percorrendo lá o deserto do Sinai. E quando chegaram em Carquemes, na Síria, ali eles vão combater o comando babilônico que já tinha tomado a Síria, que agora estava tomando a parte ali daquela região do Oriente. Só que o faraó Neco e o exército egípcio, eles foram suplantados também. Então eles começaram a se retirar, foram para a sua terra. E os babilônicos de antemão logo se apropriaram da região de Judá. Judá foi logo conquistada, Jerusalém, a capital, foi cercada, foi atacada, de modo que praticamente ficou completamente destruída. Os caldeus, os babilônicos, eles não tinham um tipo de piedade em seus ataques a outros territórios e povos. Eles entravam e destruíam, faziam abaixo e mesmo matavam. Eram sangrentos, eram ruins, cruéis. E esse é o contexto. Esse é o contexto histórico que o profeta Abacuque escreve em seu livro. E ele apresenta seu espanto, o seu susto dos acontecimentos daquela época e da permissão de Deus a toda aquela situação. Abacuque, ao observar o seu entorno e ver os caldeus no centro da sua nação, ao observar a apostasia do seu povo, ele então clama a Deus um verdadeiro assombro diante do quadro que viu passar ali o seu povo, o povo de Deus. Então, Deus expressa ao questionamento do profeta que é ele que está por trás desse acontecimento para educar seu povo, através da vara da sua ira. O Senhor se irou. E ele usou os caldeus como vara dessa ira. Abacuque expõe diante de Deus o seu lamento, e Deus demonstra para ele que ele é soberano e Deus é soberano, e que nada sobrevive ao seu controle, que nem ao seu propósito. Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus faz tudo conforme o propósito que Ele deseja. Eu não sei como é que anda a sua vida, mas parece que em determinados momentos você está à mercê dos acontecimentos que regem de repente o seu caminhar, o seu andar. Parece que Deus não se importa com o que acontece com você. Parece que o silêncio de Deus é ensurdecedor. De repente, seus questionamentos podem ir até além. Por que Deus consente que certas coisas ocorram na minha vida? Por que Deus permite que certas coisas aconteçam na minha vida? Por que Deus admitiu então que acontecessem duas grandes e mortíferas guerras mundiais, com o extermínio de milhões de inocentes? Por que Deus autorizou o aparecimento do regime comunista em 1917, que levou o maior número de mártires do cristianismo da história? Você sabia disso? Tem gente que fala da igreja primitiva, mas o surgimento aí do regime comunista em 1917 levou o maior número de mártires do cristianismo na história. Por que Deus não cessa a guerra sangrenta entre judeus e palestinos? Por que Deus permitiu essa guerra agora na Rússia e na Ucrânia? Por que Deus permite a fome na África? Por que Deus permite a seca no Nordeste? Por que Deus permite esse calor infernal que está lá e já matou algumas pessoas da Europa? Por que Deus permitiu a pandemia do Covid-19? Por que Deus permitiu a peste negra? No verso 2, Abacuque diz: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Quando gritarei de violência, e tu não salvarás? E aí no verso 4, ele diz: por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Parece que ele questiona a Deus no primeiro momento, e no segundo ele responde, meio que abrindo a guarda.
O lamento dele e os questionamentos de Abacuque são: o porquê que Deus não acaba com a guerra? Por que Deus permite a inversão de valores morais? Parece que é familiar isso, né, no dia de hoje, né? Por que Deus tem permitido que tenha acontecido essa inversão de valores morais dentro da nossa sociedade? Por que Deus tem permitido guerra? Guerra e inversão de valores tem dominado o nosso mundo. Acontece que a lógica, os métodos e as respostas de Deus nos parecem inesperadas e incomuns. Se você olhar e ler o verso 5 e 6, Deus é quem diz: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus. Foi Deus que falou: olha, eu estou levando eles para aí. Nação cruel e impetuosa. E estou levando eles aí, eles não são confusos não, eles não vão passar a mão na sua cabeça não. Eles não vão passar a mão na cabeça de vocês não, eles são cruéis, são impetuosos, que marcham pela largura da terra. É um exército numeroso para apoderar-se das moradas que não são suas. Eu canso de falar isso. Tudo que você tem, inclusive a sua vida, não é sua, é de Deus. Tudo que você tem, tudo é emprestado, tudo Deus te emprestou, até a sua vida Deus te emprestou. A sua família, o seu ganho, o seu carro, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, Deus te emprestou. No final do verso 6 ele fala: para apoderar-se de moradas que não são suas. Aquele povo era de Deus, mas aquela terra e a vida daquele povo continuavam também sendo de Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o dono da nossa vida. Deus é o dono do nosso andar, do nosso caminhar. E parece que a gente se surpreende com Deus em alguns momentos. E não era para a gente ficar surpreso. Pois bem, ele aqui afirma que ele mesmo estava trazendo os caldeus contra Judá. Abacuque fica surpreso com o tempo que Deus responde, pois lhe pareceu fora de hora. Além da própria resposta, onde Deus coloca o retorno à sua indignação, é de que ele mesmo estava promovendo aquela situação, e mais, que era para disciplinar o seu povo. Estranho, né? Então Deus traz uma nação plural e impetuosa, uma nação sangrenta, uma nação até ímpia, para consertar um povo santo. Mas esse povo não era um povo apóstolo. Esse era um povo idólatra. Era o povo de Deus, era, mas era um povo idólatra, um povo apóstolo. Depois do silêncio de Deus, então, veio a incompreensão da sua resposta na cabeça do profeta. O profeta, então, Abacuque, ele fica perplexo. Eu acho que ele esperava uma resposta pronta de Deus. A que queria acabar com aquela situação é mais ou menos como a gente. A gente quer que as coisas acabem da nossa maneira. Não, Deus vai acabar com isso aí, não, Deus vai fazer. Aí tem algumas pessoas até colocam Deus na parede, pensam Deus na parede, que Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Deus tem que fazer a vontade dele, que é soberano. Nós somos iguais a Abacuque. Às vezes nós queremos determinar a maneira como nossas orações devem ser respondidas. Mas Deus além de ser soberano, Ele também é livre. Ele faz parte dos seus métodos e às vezes deixa as coisas ficarem piores antes que elas melhorarem. É só você ler a palavra de Deus. Lembra como Jesus agiu no episódio de Lázaro? Ele deixou Lázaro morrer antes de ir até Betânia. Lembra na passagem do Mar de Morto? Jesus deixou seus discípulos no meio da tempestade até a madrugada antes de socorrê-los. Irmão, não quer entender Deus. Tem gente que quer entender Deus. Tem gente que quer compreender Deus. Deus se vive. Então viva Deus, Deus. Vive uma vida com Deus. Às vezes Deus usa instrumentos estranhos para corrigir a sua igreja, para corrigir o seu povo. E veja que não é Satanás, mas Deus quem traz os caldeus para repreender Israel. Tem gente que põe logo a culpa no diabo, aí o diabo está até perto lá. Está quietinho no canto dele lá, é o diabo.
Os caldeus são a vara da ira de Deus contra o seu povo rebelde. Em momentos da vida do povo de Deus, quando este deixa de ouvir o próprio Deus, de considerar seus profetas, Deus levanta ímpios até para corrigir o seu próprio povo. E Deus, em nenhum momento, ele ignorou a essência do caráter dos caldeus. Ele mesmo fala: nação cruel e impetuosa. Assim como aconteceu naquele momento, na vida do povo de Deus, também pode acontecer comigo e com você. É a hora, meu irmão, da gente se voltar para Deus, nos arrependermos, acertarmos a nossa vida com Deus. Os caminhos de Deus às vezes são mal interpretados. Aqueles legalistas religiosos, os mais legalistas, os mais religiosos, eles promovem um terror psicológico sem fundamento. Como Deus ia produzir perigo ao seu povo? Como Deus usaria pessoas mais para a correção do seu povo? Para pessoas legalistas e descuidadas? Isso é uma afronta, é algo extraordinário, fora da possibilidade da capacidade humana de compreender Deus. Mas parece que o povo de Deus, ele esquece da história, e ele esqueceu do chefe de Noé. Quando o povo não acreditou nas advertências da vida de dilúvio, a pregação de Noé não foi considerada por ninguém, a não ser pela sua família. Zombaram de Noé. Sodoma e Gomorra aconteceu a mesma coisa. E hoje muitos não creem em Jesus, muito menos na sua segunda vinda. E de nenhuma maneira no dia do juízo final. São pessoas descuidadas. De igual modo, os caldeus criam que a força que tinham vinha da sua própria mão. Tem gente que crê nisso. Eu sou forte, eu sou poderoso. Mas na realidade, aquele povo que era forte e poderoso era um instrumento de Deus para a correção do seu povo. Eles achavam que o poder que possuíam era o seu próprio Deus. A minha força é o meu próprio Deus. As arrogantes potências mundiais que Deus tem usado para os seus próprios desígnios em várias épocas da história sempre se orgulharam das suas realizações. Superpotências que se achavam e se acham onipotentes e adoram o seu próprio poder. O verdadeiro significado da história nunca lhes passa pela cabeça. A realidade, meu irmão e irmã, é uma só. Toda a história está sob o controle divino. É Deus que é soberano sobre todas as coisas. É Deus que tem o controle sobre Israel. É Deus que tem o controle sobre os seus inimigos, também os caldeus. Não há nação no mundo que não esteja sob a mão soberana do eterno Deus. Não há poder na terra maior que o Deus Criador e o poder do Deus Criador. E todo o controle e o domínio está em tuas mãos. Não foi a força dos caldeus que deu a vitória aos caldeus. Foi Deus. E a sua promoção de corrigir seu povo é que deu vitória a esses caldeus da sua força. Deus é o dono e é o Senhor da história. Todas as nações para ele são como um pingo que cai de um balde. Os povos são como gafanhotos. Deus está acima de tudo. E Deus está com as rédeas da história na mão. O rumo da história tem um navegador que se chama Jesus Cristo. E os planos de Deus, eles nunca serão frustrados. Israel e o povo de Deus nunca será destruído. Seus inimigos, eles podem ser usados por Deus para castigá-los. Mas eles sofrerão a justa ira de Deus por não reconhecerem a mão de Deus sobre eles. Mas sobreviverão. Os caminhos de Deus, eles precisam resolver os nossos espantos, porque às vezes estamos espantados. Verso 11, 12 diz assim: então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Verso 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, com a santo? Não morreremos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. O Deus deste mundo
é o poder passageiro, mas o nosso Deus tem um poder eterno. Os caldeus, eles criam que o seu poder era o seu Deus, por engano. O poder que detinham era passageiro. A palavra diz que eles iam passar por um vento e iam seguir adiante. Era fruto da imaginação criativa dos próprios caldeus. Eles mesmos acreditavam nessa baboseira. O Deus de Israel é eterno. E esse Deus que é eterno é o Deus dessa igreja. Os percalços da história, eles não podem abalá-lo nem destruí-lo. É Ele quem governa a história. A história caminha por um fim glorioso, não para o caos. O nosso Deus, Ele não está dentro da história da humanidade. Ele precedeu a história. Ele criou a história. Ele até está fora desse fluxo da história. Porque ele veio muito antes disso. Foi ele que criou toda a história. Seu trono está acima de todas as coisas, acima do mundo, fora do tempo. Ele é o Deus eterno, o reino da eternidade. O Deus deste mundo, esse é criado. Mas o nosso Deus, ele não é. Em nenhum sentido. E nada acontece no mundo que não seja da permissão da mão poderosa do Senhor. Verso 13 diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e caras com os perversos e devoram aqueles que são mais justos do que eles? Meu irmão, o nosso Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele é luz, Ele é justo, Ele não é injusto. O seu trono é trono de justiça. Ele não pode ver o mal sem odiá-lo. Todo mal que existe no universo é totalmente repugnante para Deus por causa da sua pureza. Deus e o mal são antagônicos implacáveis. O mal será destruído, a crueldade será arruinada, os ímpios serão julgados, o seu final já está marcado. E o povo de Deus, esse vai ser resgatado. Quando os nossos espantos suplantam o nosso entendimento, só há uma coisa a ser feita: entregar a nossa causa nas mãos de Deus. Quando Abacuque viu aquela situação, quando ele viu aquele drama todo, quando ele viu aquela circunstância totalmente desfavorável, só tinha uma maneira: entregar a causa a Deus para deixar que Deus pudesse trabalhar. O sofrimento do profeta era ver o drama do justo imposto pela crueldade dos maus. Mas aquele povo, naquele momento da história, era apóstolo. Naquele momento daquela história, aquele povo era idólatra. Mas o sofrimento do profeta de Deus era ver como Deus utilizava do recurso tão impiedoso para educar esse povo idólatra, para educar esse povo apóstolo. O sofrimento do profeta era ver o drama do povo de Deus nas mãos dos ímpios. E veja bem, a queixa de Abacuque não é contra Deus, mas é a Deus. Abacuque não demonstra revolta, se você ler o livro todo. Ele não demonstra raiva, ele não demonstra amargura, ele sim procura resposta em Deus pelo seu espanto, por aquilo que ele vê em que o povo de Deus estava passando. Tem gente que é o contrário, se revolta com Deus, fica com raiva de Deus. Ali o questionamento dele era: Senhor, me responde, por que está acontecendo isso? Por que uma nação tão forte veio aqui nos destruir? Esse povo não é um povo separado? Abacuque corre para Deus, refugia-se nele e busca nele respostas para as suas queixas, respostas para as suas perguntas. Mas nesse capítulo 1 que a gente leu, do verso 1 ao 17, o profeta ele não recebeu nenhuma resposta à sua queixa, ele não recebeu nenhuma resposta à sua oração, ele não recebeu nenhuma resposta ao seu espanto. Ele só vai achar resposta à sua queixa quando ele sobe a torre de vigia e Deus lhe mostra
seu propósito glorioso na vida do seu povo e o julgamento rigoroso dos ímpios. Está lá em Abacuque 2, verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Deus, Ele continua sendo dono. Deus continua sendo o Senhor da história. De repente, o que você está passando e o que você está vendo, parece que Deus não se importa. Nesse caso aqui, Deus usou um povo ímpio como vara da sua ira para consertar o seu povo. Deus tem os métodos dele, Deus tem a maneira de trabalhar, Deus tem a maneira de ele fazer as coisas. Questionar Deus, pode. O profeta questionou. O profeta questionou Deus. Por que acontece isso? Agora, colocar em Deus a culpa das coisas, eu penso que às vezes a gente tem que olhar um pouco para cada um de nós. A igreja tem que olhar para dentro dela. Eu sempre faço essa reflexão quando eu vou fazer mensagem, para falar alguma coisa, eu peço para Deus falar alguma coisa que fale para a igreja, para a edificação da igreja, para o ensino da igreja, para que a igreja compreenda, porque tem muita gente falando do mundo. Como eu falei quarta-feira, tem muita gente que fala do nosso aniversário. E a gente tem que olhar para dentro, olhar para o nosso umbigo, ver o que tem acontecido na nossa vida, porque é só assim a gente vai ser edificado pela palavra de Deus, edificado por Deus. Só assim que a gente vai conseguir andar, caminhar, sem titubear, passando dificuldade, passando necessidade às vezes, necessidade no aperto. Deus é o dono do Senhor da história. Não deixe a história que está no mundo te consumir, você achar que Deus não tem o controle de todas as coisas. A gente vai agora passar por um período muito difícil aí, esse final do ano, e no começo do ano a gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: Deus tem o controle de todas as coisas. Então, vamos nos despreocupar, cada um fique à vontade para fazer o que desejar, vamos deixar Deus trabalhar. O que a história tem daqui para frente ainda está escrito pelas mãos de Deus. Deus já escreveu. Isso tem que ser conforto para o nosso coração. E a igreja vai continuar, meu irmão. Vai entrar a gente aqui, vai sair, vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair. E a igreja vai continuar, né? A igreja nunca parou. A igreja nunca parou por causa de nada. Desde que a igreja foi estabelecida, ela nunca parou. Ela só propagou. Ela só teve adeptos. Ela só teve mais e mais pessoas. Então vamos descansar em Deus, ter tranquilidade. Deus é o Senhor da história, Deus é o dono da nossa vida. Deus é o dono desse mundo todo e de todos os mundos. Ele é o Criador de todas as coisas. Então vamos ter paz. De repente aí você tem passado por dificuldades, não tem entendido, dificuldades reiteradas, fique tranquilo, Deus tem o controle de todas as coisas. Não seja uma criança, tem gente que é que nem criança, qualquer coisa, não está legal, vou sair. Não olhe para o seu irmão, olhe para Deus, não olhe para as coisas que estão em volta, o que o mundo fala para você. Tem nutricionista que fala que você é o que você come, né? Eu evito de ver muita coisa. Eu me atualizo sempre para saber as coisas que estão acontecendo, mas eu evito de ver muita coisa. Outro dia eu estava almoçando, essa semana, sentei para almoçar, estava passando no jornal. Na terceira notícia eu já falava para não tem como procurar essa televisão, porque não saiu nada de proveitoso, eu estou comendo. No momento tão perto que a gente tem sagrado de comer, né? Eu sempre lembro de Deus quando estou comendo, e graças a Deus Ele me permite a gente comer, e ter essa vontade, ter o prato e muito mais, a gente poder fazer comer com as nossas mãos, porque a gente se alimentando por tudo. Então, é um momento tão sagrado, aí passando só o que se arruma, só o que se arruma, só o que se arruma. Se a gente se alimentar disso, a gente vai ser. Nós seremos possivelmente pessoas amarguradas.
A gente não pode se alimentar só de notícia ruim, não. E liga aí na televisão, põe no rádio, aí, põe uma música, põe um louvor, vai ler a palavra de Bíblia, se atualiza para saber o que está acontecendo, mas não fique se alimentando disso não, dessa porcariada que está vindo aí no mundo não. E o que eles querem é fazer isso, já baixa a nossa vida, do jeito que está andando, e a gente ainda vai ficar consumindo porcaria, não consuma porcaria não. Fecha os olhos com a tua cabeça.